Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação de todos neste retiro espiritual de verão. Neste ano, eu irei pregar nos momentos da academia sobre o tema A Vida de Fé. Então, durante uma hora eu irei compartilhar a palavra sobre esse tema com vocês. Eu sou o pastor Yonshin O e atualmente eu sou missionário na cidade alemã de Frankfurt. Muitas pessoas desejam viver pela fé. A própria Bíblia diz que o justo viverá por fé. Depois que nós recebemos a remissão dos pecados e a salvação e nos tornamos justos, a Bíblia nos fala que não devemos mais viver priorizando a dedicação e a sinceridade, e sim devemos viver pela fé. Mas muitos cristãos, na prática, diante das suas vidas de fé, não conseguem viver pela fé, porque eles pensam que neles faltam condições para viverem pela fé. Eu ainda não tenho entendimento. Eu ainda não tenho o meu coração preparado para isso. Eu ainda não sei direito o que é ter fé. Assim, muitos pensam que suas vidas não combinam com a vida de fé. Por isso, hoje, com vocês, eu gostaria de falar sobre quando nós damos os primeiros passos pela fé e que tipo de coração nós precisamos ter. Primeiro, vamos ler um versículo da Bíblia, antes de conversarmos. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Lemos até o versículo 19. Ultimamente, eu estive pensando sobre Sansão. Sansão era o juiz de Israel. Ele recebeu a graça de Deus mais do que todos os personagens da Bíblia. Além disso, ele recebeu também o grande poder. Não existe na Bíblia outro homem mais forte que Sansão, não é? Essa força, na verdade, não era de Sansão, era de Deus. Sansão recebeu de Deus o poder. E toda vez que ele utilizava esse poder, preciosas obras eram realizadas. Por causa de Sansão, Israel se livrou dos filisteus, e toda vez que Sansão dependia desse poder e prosseguia, ele derrotava os filisteus. Israel se libertava dos inimigos e ganhava paz. Mas quando nós nos lembramos de Sansão, há um ponto lamentável. Por que nós lamentamos? Ele era um servo poderoso. Deus utilizou fortemente a vida de Sansão e ele possuía uma força incrível. Mas por que nós lamentamos ao olharmos para Sansão? Porque chega um momento em que Sansão se entrega para a carne. Ele se entrega aos pensamentos da carne, ele se entrega para a concupiscência da carne. Então,
Quando ele mesmo se entrega para a carne, nesse momento em que ele se entrega, o poder de Deus não se manifestou mais por meio de Sansão. Sansão carregava o poder de Deus. Mas esse poder não era mais manifesto. Assim, ele era como uma pessoa comum. No fim, ele foi pego pelos filisteus. Seus olhos foram perfurados, ele foi zombado, teve um fim miserável à sua vida. Essa história é que aparece na Bíblia sobre Sansão. Pessoal, o que nos deixa lamentável nessa história? Se Sansão tivesse derrotado os filisteus só mais uma ou duas vezes com o poder de Deus, porque Sansão tinha o poder de porque Sansão tinha o poder de Deus. Então, com esse poder, se ele tivesse dado só mais alguns passos, se tivesse lutado contra os filisteus, se não tivesse se acomodado na carne, se não tivesse se entregado para Dalila, se ele tivesse avançado mais um pouco em direção aos filisteus, Israel teria tido outra vitória. O pastor Parque frequentemente fala sobre a história de Sansão. Deus estabeleceu Sansão, unificou Israel e países vizinhos para poder construir o seu templo em Israel. Mas Deus não pôde finalizar em sua vontade. Mas Deus não pôde finalizar essa sua vontade por meio de Sansão. Por quê, pessoal? Porque ele não tinha poder? Ou porque ele se entregou para a carne? Não foi porque ele não tinha poder, mas foi porque ele se entregou para a sua carne. Isso é lamentável. Se Sansão tivesse dado só mais um passo, se ele tivesse lutado só por mais algumas vezes, Israel teria se libertado completamente dos filisteus e não só isso, como também teria destruído completamente os filisteus. Eu senti que Sansão é a imagem dos cristãos salvos hoje em dia. Nós somos pessoas que possuímos o poder de Deus. Sansão não teve o seu fim miserável por falta de poder. Israel não conseguiu se libertar dos filisteus por falta de poder. Tudo isso aconteceu porque Sansão se entregou para a carne. Nós somos pessoas que possuem o poder de Deus. Pessoal, todos os irmãos salvos da nossa missão devem saber de uma coisa. Nós não damos passos para frente porque nos falta fé ou algum poder. Deus permitiu grande poder para nós, mais do que qualquer cristão dos tempos passados. Ele nos permitiu graça, força. Então, sobre essa parte eu gostaria de compartilhar com vocês. No capítulo que nós lemos hoje, aparece um rei que se chama Jeoás. Jeoás foi um rei muito mau. Vamos ver aqui no versículo 10 do capítulo 13. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Pessoal, a Bíblia já começa afirmando que o rei Jeoás é mau, está certo? Então, Jeoás é um rei mau e quando nós vemos aqui, Deus havia preparado uma coisa para ele. Deus preparou para Jeoás Eliseu, o servo de Deus. Nessa passagem, Eliseu estava prestes a morrer e a última pessoa com que ele se encontrou foi Jeoás. Pessoal, Eliseu era uma pessoa comum
E Eliseu tinha um mestre que era Elias. Quando nós lemos 2 Reis, capítulo 1, 2 e 3, aparece sobre o profeta Elias. Eliseu sempre carregava um coração. Sendo o seu mestre Elias um servo poderoso, um servo que fortemente foi utilizado por Deus, Eliseu sempre carregava um coração assim. O meu mestre é diferente de mim. O meu mestre tem um poder especial. Eu não sou nada. Então, ele, se comparando com o seu mestre, viu a sua própria condição miserável e sempre pensava que ele e seu mestre eram diferentes. Até Elias morrer, Eliseu seguiu seu mestre. Foi para Betel, foi para Jericó e por último eles estavam no Rio Jordão. E Elias perguntou para Eliseu antes da sua morte: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Então Eliseu responde: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Dura coisa pediste. Depois Elias continua: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Logo depois disso aparece um carro de fogo. Vamos ver essa passagem. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Pessoal, Elias disse assim: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Ou seja, Elias receberá por herança porção dobrada do espírito de Elias. Nesse momento, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Eliseu, seguindo Elias nos últimos momentos: o meu mestre, ele foi um servo poderoso. Eu não sou assim. Sim, está certo ele dizer que Elias foi um servo poderoso, mas, por outro lado, Eliseu carregava consigo mesmo um coração de que ele era diferente do seu mestre. Eu sou diferente do meu mestre. Eu sou preguiçoso, eu amo o mundo, eu sou carnal, eu não tenho fé, o meu coração é fraco, eu não tenho intrepidez nas batalhas. Sempre Eliseu carregava esse tipo de coração. Mas o que ele viu no último momento? Eliseu, seguindo Elias, o que ele viu no último momento? Ele viu Deus tomando Elias para si. Deus levou Elias para o céu. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso mostra que Elias era um servo segurado pela mão de Deus. Elias não era importante pelo seu próprio poder. O que segurava Elias era o poder e as mãos de Deus. Elias mostrou isso para Eliseu. Quem segurou a minha vida foi Deus. Deus segurou a minha vida e me guiou. Então, o que Elias queria ensinar para Eliseu no seu último momento? Viva dedicadamente, pregue o evangelho com dedicação, com todo o zelo, faça o trabalho de Deus, ore. Sim, ele até poderia falar essas coisas,
Mas o que realmente Elias desejou falar: nós somos iguais. Se você for segurado por Deus, assim como Deus trabalhou em mim, Deus irá trabalhar em você. Assim como Deus me utilizou para os seus trabalhos, Ele irá te utilizar também. Está dizendo que a pessoa em si e a condição de uma pessoa em si não são importantes. Nesse momento, Eliseu recebeu aquela porção do Espírito. O meu mestre estava sendo segurado pelas mãos de Deus. Sempre ele pensava: porque eu não tenho fé, porque o meu coração é fraco, porque eu não conheço a Bíblia, porque eu não supero os meus limites, é porque eu não supero o meu medo. Sempre buscava boas condições nele mesmo. Mas ele viu que o seu mestre Elias sempre foi segurado pelas mãos de Deus. E no fim da sua vida ele foi levado por Deus. Então, Eliseu, a partir deste momento, ele decide viver independentemente da sua própria pessoa. Ele pega o manto de Elias, fere as águas do Rio Jordão com essas vestes e clama: onde está Deus de Elias? E assim como Elias repartiu as águas do Jordão, Eliseu, com as vestes do seu mestre, repartiu as águas do Jordão. E nós vimos que o mesmo Deus que trabalhou na vida de Elias, também trabalhou na vida de Eliseu. Assim, Eliseu, pelo resto de sua vida, ele foi utilizado por Deus também como um servo precioso. E na passagem que nós lemos hoje, fala o momento final da sua vida. Jeoás era um rei mau, mas mesmo assim, enquanto o profeta Eliseu viveu, ele protegeu o seu reino. Jeoás, pensando que Eliseu iria morrer de velhice, ao ir visitá-lo, ficou agoniado ao vê-lo enfermo e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então, antes de morrer, Eliseu fala o seguinte para o rei. E ele tomou um arco e flechas. Quando o rei segurou o arco e as flechas, aqui no versículo 16 está escrito, segundo Reis, capítulo 13, versículo 16. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Está escrito: pôs as suas mãos sobre. O que isso significa? Na Bíblia em inglês explica. Eu também não sabia que essa expressão significava. Então, na Bíblia em inglês explica que Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ou seja, Eliseu colocou as suas mãos em cima das mãos do rei. Quando vocês forem jogar golfe, os profissionais ficam atrás dos iniciantes para corrigir a postura. Eles seguram junto com vocês o taco de golfe, corrigindo a sua postura. Então, como se esse caso fosse do golfe, quando o rei segurou o arco e flecha, Eliseu segurou as mãos do rei. Aparentemente, o rei está segurando o arco e flecha, mas em cima das mãos do rei estavam as mãos de Eliseu. E o que significa esse arco e flecha? Vamos ler o versículo 17. E disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Pessoal, o que é essa flecha? Está escrito que é a flecha do livramento do Senhor. Pessoal, qual é a parte mais importante da salvação? Quando nós recebemos a salvação, qual é o ponto mais importante? Sois salvos não de obras. Está em Efésios 2:8. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Sois salvos não de obras. O ponto mais importante da salvação é que isso não tem nenhuma relação de dependência com as obras do ser humano. Isso não tem a ver com nenhuma condição do ser humano, e sim é a graça incondicional de Deus.
Aquele arco e flecha que o rei está segurando, na verdade, isso não vai depender da habilidade do rei, porque em cima das suas mãos estão as mãos de Eliseu. Quer dizer que é como se Eliseu atirasse no lugar do rei. Está dizendo que aquele Deus que trabalhou por meio de Eliseu irá trabalhar também pelo arco e flecha do rei. Por isso que fala que é a flecha do livramento do Senhor. Não porque Jeoás tinha algum poder, não porque Jeoás foi um rei verdadeiro, não porque Jeoás serviu bem a Deus. Tudo isso porque Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Por último, antes de partir, Eliseu passou para o rei essa flecha do livramento. Eliseu queria que o rei destruísse os sírios com essa flecha. Eliseu queria dizer que o rei conseguiria destruir os sírios. Essa flecha do livramento não tinha nenhuma relação com as condições do rei Jeoás. Era só atirar. Então, Eliseu passou essa flecha do livramento e disse para destruir os sírios, certo? Depois, no versículo 18, fala assim: disse mais: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Pediu para ferir a terra, e o rei feriu 3 vezes. Por que feriu 3 vezes? Porque Eliseu não especificou quantas vezes o rei tinha que ferir a terra. Já que pediu para ferir, então o rei foi e feriu. 1 vez, 2 vezes. Poxa, até quando eu preciso ficar ferindo a terra? E foi até a 3ª vez. Eu acho que é suficiente, eu vou parar por aqui. Então o rei feriu 3 vezes a terra e parou. Isso já é o suficiente. Vendo esse rei, Eliseu ficou indignado. Por que o rei cessou após a 3ª vez? 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, se tivesse ferido mais vezes. Se o rei tivesse ferido a terra por mais vezes com essa flecha, teria ferido os sírios até os consumir, e o povo de Israel teria sido liberto. Porém agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quer dizer, tantas vezes que ele fosse atirar aquela flecha, tantas vezes que ele fosse ferir a terra, era quantas vezes o povo da Síria seria ferido. Vamos ver mais um versículo em 2 Reis 13, 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então Jeoás retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Pessoal, quantas vezes Jeoás recebeu a graça? 3 vezes. Ele recebeu a graça 3 vezes. Ele retomou 3 cidades. Quando nós olhamos somente para isso, realmente ele recebeu a graça. Deus trabalhou nele. Deus o ajudou. Mas o servo de Deus muito se lamentou. Ele ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Por que ele feriu a terra apenas 3 vezes com a flecha do livramento? Pessoal, essa flecha era do livramento. Era o livramento do Senhor. E por que Deus iria trabalhar tantas vezes? Por que Deus ia trabalhar tantas vezes? Fosse ferir a terra. Pessoal, qual é a dificuldade de ferir a terra uma vez? Não é? Essa flecha, por acaso, pesa 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos? Era uma flecha que pesava menos de 1 quilo, talvez alguns gramas. Era uma flecha leve. Não tem dificuldade nenhuma para pegar essa flecha e jogar contra a superfície da terra, não é? Mas quando o rei pega essa flecha e fere a terra uma vez, uma cidade era salva. Não é incrível? Quantas milhares de pessoas vivem em
em uma cidade, pessoal. Quantas milhares de vidas existem numa cidade? Quantas pessoas dessas cidades estavam sofrendo e angustiadas por causa dos sírios? Na verdade, não era difícil salvar essas pessoas. Era só ferir a terra com a flecha do livramento. Por isso, já basta. Eu libertei 3 cidades. Essa graça já basta para mim. Com essa capacidade que eu tenho, essa pessoa que eu sou, eu pude ser utilizado dessa forma. Já é demais. Sim, pessoal. Foi bom. Sim. É graça. Sim. Mas, pessoal, retomar 3 cidades foi pela capacidade de Jeoás ou foi pela flecha do livramento? Pessoal, isso é o livramento de Deus. O livramento de Deus não tem nada a ver com as nossas obras, nossas condições, nossas imagens. A salvação não tem nada a ver com isso. Pessoal, dentro da nossa missão, tem essa flecha do livramento. Há muitas flechas do livramento. Se vocês pegarem essas flechas e utilizarem essas flechas, qualquer coisa que fizerem, qualquer lugar onde forem, certamente Deus irá trabalhar. Quem é essa pessoa? Quanto de fé essa pessoa tem? Quanto de palavra essa pessoa conhece? Quanto essa pessoa é dedicada? Quanto essa pessoa é verdadeira? Tudo isso não tem relevância. Por isso, o servo de Deus ficou tão indignado com o rei Jeoás. 2, 3 cidades também não foram retomadas pela sua capacidade. Não foi pela capacidade de Jeoás, e sim o livramento de Deus. Assim, se tivesse ferido a terra por mais algumas vezes, ou seja, por mais uma vez. Pessoal, nós lamentamos por Sansão por esse motivo. Ele estava com um poder mais do que ninguém. Se ele tivesse ferido os filisteus mais vezes, com o poder que ele tinha, se ele tivesse dado mais alguns passos, se ele tivesse avançado só mais um pouco, sem se acomodar, sem se afundar nos seus pensamentos, sem se entregar para a sua carne. Por isso, falam que o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque a carne bloqueia a manifestação do poder de Deus, ela bloqueia a realização do trabalho de Deus. Muitos cristãos dizem que não são capazes, que não têm fé, que são carnais, que vivem no mundo. Eu sou assim, eu sou assado. Eles dão inúmeras desculpas, entregam-se para a carne e vivem acomodados na carne. Por isso o servo de Deus está indignado. Ele diz que não precisa da sua capacidade, que não precisa da sua imagem, das suas condições, mas por que não está ferindo a terra com a flecha do livramento? Pessoal, irmãos e irmãs da nossa missão Boa Notícia, que receberam a salvação. Nós, mais que qualquer cristão de todos os tempos, nós estamos carregando o grande poder de Deus, a promessa de Deus, a flecha do livramento de Deus. Uma vez, alguns anos atrás, nos invernos, agora nós estamos no meio da pandemia, inverno era a época que eu mais ficava ocupado. Nós fazíamos um tour de música, nós fazíamos um tour musical pelos países da Europa. Pregava a palavra, pregava o evangelho. Então, visitando países, sempre era uma correria. Eu acompanhava essas viagens para pregar o evangelho. Naquela vez, nós fomos para a Europa Oriental, a Romênia, Bulgária, Albânia, Macedônia. Então, estávamos na cidade Sofia, da Bulgária. Depois da Romênia, tínhamos ido para Sofia, da Bulgária, pregando o evangelho com estudantes. Nesse tempo, o pastor Park estava voltando de Burkina Faso, da África,
onde foi convidado pelo governo para dar uma palestra de educação emocional. Então ele fez uma escala de viagem em Istambul, na Turquia, e como há nossa igreja lá, ele passa algumas horas lá e volta para a Coreia. O pastor tinha 12 horas de folga até o próximo voo, e assim ele teve que ficar um tempo em Istambul. Eu estava indo para Sofia, da Bulgária, depois da Romênia. Como era perto da Turquia, eu não fui para Sofia e fui para a Turquia. Era uma distância de 6 horas da Romênia. Como o pastor Park estava lá, eu queria cumprimentá-lo e escutar a sua pregação, e por isso eu fui. Eu me encontrei com o pastor no aeroporto e fiquei muito feliz. Então nós fomos buscar o pastor de carro, fomos correr. Então nós fomos buscar o pastor de carro, fomos comer, conversamos e enfim, depois ele voltou para a Coreia. E desta vez, o pastor olhou para mim e disse: "Você deve se arrepender. Você deve se arrepender." Eu fiquei assustado e eu pensei que eu estava fazendo alguma coisa de errado. O pastor tinha visitado pela primeira vez Burkina Faso, da África, e ele disse que estava muito quente. E o pior é que eles estavam numa estação mais fresca do ano, mas mesmo assim o tempo estava muito quente. Ah, os missionários de lá viviam muito difícil sem ar-condicionado, naquele calor absurdo de verão. Ele, mencionando isso por várias vezes, ele disse isso para mim. Você vivendo nesses países tão bons da Europa, por que não prega o evangelho? Prega o evangelho. Sim, claro, vozes subiram dentro de mim, porque estávamos circulando pela Europa ocidental e oriental e fazendo a cantata tour com missionários temporários. Diariamente pregávamos o evangelho para centenas de pessoas e, quando tinham muitas, para milhares de pessoas. E o pastor me dizia: "Você deve se arrepender. Os missionários da África estão vivendo firmemente, mesmo numa condição muito difícil. Mas você, vivendo num país tão bom, por que não prega o evangelho?" E no meu coração eu senti que deveria pregar mais o evangelho, já que o pastor disse aquilo. Sim, eu estava pregando o evangelho naquele momento. O ponto importante que eu senti naquele momento foi que devemos reagir diante da voz do pastor e da igreja. Não importa se faz bem ou não. O que importa é que devemos reagir diante da voz da igreja. Depois que o pastor voltou e nós estamos na reta final do nosso evento, eu comecei a pensar: ai, como é que eu devo pregar o evangelho? Como eu devo pregar o evangelho? Pensando, eu senti que eu precisava aprender inglês, então eu decidi fazer uma viagem evangélica sem dinheiro para a Inglaterra. Então, indo para lá, visitando as igrejas da Inglaterra, já que eu morei por um tempo nos Estados Unidos, eu não falava fluentemente, mas devagar eu sabia falar. Não falava bem o inglês, mas fazendo essa viagem eu poderia aprender mais o inglês e também pregar o evangelho. Então, no meio do evento, eu comecei a pesquisar as passagens. Tinha uma cidade cujo a passagem era mais barata, e da minha cidade, Frankfurt, até lá, a passagem era mais barata. Eu não conhecia a cidade, mas pensando fazer essa viagem evangélica sem dinheiro, eu acabei comprando a passagem de ida e volta de um mês para essa cidade. Estávamos na época de Natal. Depois de terminar o nosso evento, o milagre, voltando para casa, eu dormi um dia em casa e no dia seguinte eu peguei o avião e parti. Eu não conhecia a cidade, mas indo para lá, eu vi que a cidade se chamava Glasgow. Ela se localizava na Escócia, não ficava na Inglaterra. A Escócia está no extremo norte do Reino Unido. Era 25 de dezembro, estávamos no inverno e o tempo estava muito frio. Essa viagem não era uma viagem sem dinheiro. No fim, acabou tornando uma viagem de sobrevivência. Eu quase morri no meio da rua. Como não podia ir sozinho,
Eu fui com um jovem. Eu não sabia se eu tinha que continuar ou não a viagem. O pastor Park não iria ficar brabo se eu desistisse. O pastor Park não iria ficar bravo se eu desistisse. O pastor Park não iria ficar bravo se eu desistisse. Eu dei os passos para frente, escutando o que o pastor Park tinha dito para pregar o evangelho e tinha chego à Escócia. Lá, chegava às 16 horas, 17, e já não tinha mais sol. Era escuro. Era escuro e não tinha muitas pessoas morando. Havia pequenos bairros, uns distantes do outro. Nossa, se ficarmos mais 1 ou 2 dias aqui, vamos morrer congelados. Se uma pessoa não abrir as portas da sua casa, nós íamos morrer como um peixe congelado. Um dia, nós estávamos com muita fome. E nós tínhamos visitado uma igreja, estava conversando com um pastor e explicamos que nós estávamos numa viagem evangélica sem dinheiro. E o pastor disse para nós tomarmos cuidado, pois era uma região muito perigosa, porque tinha muitos alcoólatras e drogados e era para nós tomarmos muito cuidado. E ele nos deu $20, 20 libras. Com essas 20 libras, naquele dia também o sol já havia se posto e eu vi um restaurante chinês. Na Escócia ou na Inglaterra, as pessoas servem os visitantes com pão e chá vermelho. E eu tomei o chá vermelho e eles chamam esse chá de chá inglês. Então, você coloca leite nesse chá e açúcar e toma. Como só tinha comido pão e chá, eu estava com muita vontade de comer arroz. E eu senti um cheiro muito delicioso. E quando eu vi, era um restaurante chinês. Eram 6 horas da tarde. Eu fiquei muito feliz. Entramos, sentamos e pegamos o cardápio. Gastamos todas aquelas 20 libras na comida. Pedimos prato de arroz frito com legumes, frango, prato de tofu e falamos que íamos comer no local. Mas o dono disse que não podia, pois o restaurante tinha um espaço muito pequeno. Trabalhava somente com a entrega. Era um local de retirada e não podia comer lá. Então eu disse que não tínhamos um lugar para comer e que nós íamos comer rapidinho e sair. Mas ele disse não. Mesmo implorando, ele não nos deixou. Então saímos bravos, xingando do restaurante e caminhando assim por 20 ou 30 metros. Eu não consegui deixar aquela vontade de comer arroz, então voltamos e eu falei que podia dar aqueles pratos que íamos nos virar para comer. Pegamos um refrigerante, um prato de arroz bem embalado, frango, prato de tofu. Eram de 20 libras ao todo. Era muita comida. Mas saindo do restaurante realmente não tinha lugar para poder comer, estava tudo escuro e era um bairro perigoso. Quando vimos, tinha um cemitério. Na Europa, os cemitérios ficam no centro da cidade. Então, vendo aquele cemitério, em frente de um túmulo tinha uma lata de lixo. E eu vi que podíamos apoiar essa lata de lixo como uma mesa para podermos comer. E lá comemos. Não havia pessoas na rua, mas quando alguém passava, se assustava vendo a gente lá no escuro, 2 pessoas num cemitério comendo algo, e eu não sei o que eles acharam, se eles acharam que era o Drácula. Eu me tornei uma pessoa mais assombrada daquele bairro. Quando se passavam alguns dias, eu pensei em voltar, porque eu senti que eu iria morrer congelado. Começou a ter muitos conflitos dentro de mim para voltar. Até porque ninguém iria me julgar por isso. Eu tive muitos conflitos dentro de mim. Mas, em uma manhã, eu estava lendo a Bíblia, no livro de João, capítulo 5, diz: levanta-te e anda. Quer ser curado? Quer viver? Então, levanta-te e anda. A partir desse momento, a partir desse momento, eu e o irmão jovem, nós começamos a andar. Estávamos no oeste da Escócia, pois a cidade de Glasgow fica no oeste do país.
E no outro lado, no extremo leste, está a cidade grande que se chama Edimburgo, 100 quilômetros de distância. Mas nós começamos a andar. Juntos tomamos neve e andamos. Surgia gratidão no meu coração. Então, em cada cidade, nós visitamos igrejas e conversamos com pastores, batíamos nas portas das igrejas, dormíamos lá e conversamos com eles. Realmente andando, surgiu um coração dentro de mim. Foi muito bom fazer isso. Foi muito bom fazer isso. Não precisava ir a outros lugares. Indo para as igrejas e conversando com os pastores, vimos que eles escutavam muito bem as nossas palavras e eles ficavam encantados conosco. Porque quem faz uma viagem dessa em pleno inverno? Então, eles se admiravam e escutavam bem o que nós falávamos. Ah, sim, claro, tinha gente que nos achava estranho. Então eu pensei, não deve parar por mim. Há muitos missionários jovens na Europa, seria bom que eles fizessem essa viagem também. Então, em uma manhã, eu li o livro de Números. Lá estava comparando o povo de Israel com um leão encurvado e deitado. Sim, nós somos leões. Somos pessoas que possuem o poder de Deus. Assim eu falei para os missionários jovens da Europa. Pessoal, vejam a Bíblia. A Bíblia nos fala que somos leões. Não vivam mais como hienas. Vamos montar um grupo de chat cujo nome é Lions Club. Nós somos leões. Não vamos mais viver como hienas. E para celebrar a inauguração do nosso Lions Club, todos devem partir para uma viagem evangélica sem dinheiro por 2 semanas. E assim eu falei. Assim como eu fiz. Não vão para um lugar qualquer, visitem as igrejas, encontrem com pastores, conversem com os pastores e depois vão para outra igreja. Assim, durante 2 semanas, vocês vão poder encontrar com muitos pastores. Eu fazendo isso, eu senti que fez muito bem para mim. E se algum pastor perguntar por que fizeram essa viagem, podem dizer que foi um pastor de Frankfurt que mandou. Podem falar que o pastor de Frankfurt está fazendo essa viagem do Reino Unido e de tanto gostar que recomendou para todos. Assim eu orientei os missionários e enviei todo mundo. Então, os missionários jovens, todos partiram para uma viagem evangélica sem dinheiro. No meio disso, um missionário jovem da Espanha teve que partir com um missionário temporário. Mas aconteceu que na Espanha houve uma forte precipitação de neve, a maior registrada dos últimos 14 anos. Porque normalmente em Madrid isso nunca acontece. É um país quente. Mas houve a maior precipitação de neve dos últimos 14 anos. Caiu muita neve, com ventos muito fortes. Esse missionário tem 2 filhos. Imaginem a felicidade dessas crianças. Então, esse missionário, como o pai queria brincar com seus filhos, e ele me liga perguntando: pastor, podemos partir amanhã porque caiu muita neve, está tendo muito vento. Eu respondi: pode partir hoje, pois assim Deus irá te abençoar. E assim ele deixou seus filhos e partiu com o missionário. Partindo, ele foi visitando as igrejas e ele explicando para os pastores que não estavam entendendo o porquê da viagem. Ah, como vocês vieram? Ah, nós estamos numa viagem evangélica sem dinheiro. Eu sou pastor coreano e eu estou em Madrid missionando. Os pastores, no começo, eles achavam estranho. Mas escutando o missionário, como assim? Vocês partiram de Madrid hoje? Hoje lá caiu muita neve e ainda com uma ventania muito forte. Vocês partiram de lá? Sim. As pessoas se assustaram muito ao escutar isso. Nossa, você é um verdadeiro servo de Deus. Como pôde partir num tempo desse? Assim, o pastor daquela igreja abriu completamente o coração para o missionário. Fique na minha igreja por alguns dias. Então, estando lá por alguns dias, eles pregaram para os irmãos daquela igreja. Ah, missionário, não vá para outro lugar. Eu te apresentarei outros pastores e vocês podem ir para lá para pregar essa palavra. Então, esse missionário jovem, visitando essas igrejas, acabou conhecendo muitos pastores. E esses pastores perguntavam: como vocês vieram aqui?
O pastor da nossa igreja de Frankfurt gostou muito da sua viagem evangélica e nos recomendou também. Nossa, você é incrível, mas o seu pastor que te enviou é muito incrível também. Eu quero conhecê-lo. E assim eu fui para a Espanha, aquela igreja, e eu conduzi uma conferência. Conduzindo essa conferência naquela igreja, nós percebemos que precisávamos fazer diferente. Porque pastores e igrejas estavam se conectando com a nossa missão. Nós precisamos organizar uma grande conferência. Então, pensando em realizar esta grande conferência, nós convidamos o pastor Jerun Shin, da América do Sul, e então nós realizamos a primeira conferência em Madrid. E muitos pastores se conectaram conosco. E isso deu uma base para começarmos o CLF na Europa. Porque muitos pastores se conectando conosco. Um pastor convidava outro, e esse outro convidava outro, e assim por diante. Assim, pela primeira vez em Madrid, nós realizamos a grande conferência reunindo os pastores. E reunimos esses pastores e realizamos o CLF. E sentimos, é assim que nós podemos começar o CLF. Assim, outros países da Europa também deram os seus passos para começar o CLF. E o CLF começou na Europa assim, dessa forma. Eu achei incrível. De vez em quando eu vou para Madrid. Nós conhecemos muitos pastores de lá. Sabe o que esses pastores dizem para mim? Falam que o missionário Gu Juan Park é uma estrela ascendente no meio dos pastores aqui em Madrid, porque ele é uma pessoa que conhece mais pastores. Então, se alguém quiser encontrar com o pastor, tinha que passar por esse missionário, Gu Juan Park. A maior parte desses pastores são de idade, e eles falam que não existe um missionário tão jovem, tão ativo hoje em dia. E o elogiam bastante, dizendo que ele é a estrela ascendente. Assim, Deus nos conduziu para começarmos o CLF na Europa. E eu agradeci muito, porque em Istambul, o pastor Park disse para eu pregar o evangelho. E eu bem que podia ter falado que já estava pregando o evangelho e ter me acomodado na situação. Mas eu tive um coração de querer aceitar a palavra do pastor. E eu comprei a passagem para um lugar desconhecido, que no fim era a Escócia. Eu não tinha para onde ir e, visitando as igrejas, eu conversei com os pastores. Isso era muito bom, sentindo que aquilo era bom. Eu mandei os missionários jovens partirem para a viagem também. E por meio desses missionários jovens, Deus permitiu uma base para começarmos o CLF. Não importa se eu estou fazendo bem ou se está dando certo ou não, se der um passo para frente, seguindo a voz da igreja. Pessoal, tudo o que a igreja nos fala é a flecha do livramento. Tudo que nós escutamos da igreja é como se a mão de Eliseu estivesse em cima da nossa. Aparentemente, o rei atirava a flecha, mas não. Na verdade, a mão de Eliseu estava em cima da mão do rei. É a flecha da vitória. A minha obra, a minha imagem, a minha capacidade, a minha habilidade, tudo é realizado independentemente de tudo isso. No ano passado, desde o início do ano passado, a situação do coronavírus piorou. Na Alemanha, o mês de abril é o mês do World Camp. Mas nós convidamos o pastor Park e realizamos o CLF juntos. Eu havia visitado vários países e tinha convidado muitos pastores. Isso foi em fevereiro. O coronavírus estava se espalhando e eu estava em Portugal convidando os pastores. Nessa época, o pastor Hong estava junto comigo, nos ajudando. E estávamos juntos. E um dia, dentro do carro, ele me disse que eu iria para Nova York. Como assim? Porque em março estava programado para acontecer o CLF em Nova York. Eu falei, eu não vou. Quando eu vi a programação do CLF em Nova York, eu havia sido escalado para o horário da academia e sobre o tema vida de fé. Mas eu não tinha recebido o recado. Então,
Eu nem estava sabendo que eu iria para os Estados Unidos. E esse pastor me mostrou a programação, dizendo que eu precisava ir também, e assim eu fiquei sabendo que eu iria para Nova York. E no momento surgiu um coração que eu não podia ir. Antigamente, eu morei nos Estados Unidos por 10 anos. Mas, quando eu tive um problema de visto, o meu visto estava tudo certo, mas teve uma vez em que eu perdi o prazo de renovação e por causa desse atraso, eu acabei me tornando ilegal. E aí eu tentei recuperar a minha situação, mas não conseguia. Como não tinha mais jeito nos Estados Unidos, a missão me enviou para a Alemanha. 2 anos atrás, a missão fez aniversário de 30 anos. Nesse tempo, a missão comprou a Universidade de Springfield e foram reunidos todos os pastores do mundo inteiro da nossa missão. Para isso, eu tive que ir ao consulado americano na cidade de Frankfurt para tirar um visto, e eu precisava do visto. Mas o cônsul me disse que eu não podia entrar nos Estados Unidos por 10 anos, porque o sistema constava um registro de ilegalidade em meu nome. Ah, por 10 anos o senhor não pode entrar nos Estados Unidos. Depois de passar esse prazo, o senhor pode solicitar novamente. Antes de vencer esse prazo, mesmo solicitando, o senhor não irá conseguir. Aí eu saí dos Estados Unidos em 2011. Ou seja, até 2021 eu não podia solicitar o visto. Estamos em 2021. Então, agora sim eu posso solicitar. Então não era nem questão de aprovar ou não o meu visto. A partir de 2021 eu poderia solicitar o visto. Por isso, eu não consegui ir naquela época porque estava sem visto. Já que eu tinha uma resposta do consulado, quando eu ouvi a voz da igreja de que eu precisava ir para Nova York, o primeiro pensamento que surgiu foi que não iria dar certo. Assim, eu mandei a mensagem para os pastores e coordenadores: Pastor, eu ouvi dizer que eu preciso ir para Nova York, mas por causa de tal situação eu não irei conseguir. E os pastores responderam que tudo bem. Naquele dia, o dia todo, meu coração não estava em paz, porque eu pensei assim: eu aprendi a fé dentro da igreja. E o que é essa fé? Eu pensei o que é essa fé. A fé que eu aprendi foi que colocar a voz de Deus, a voz da igreja, acima de qualquer coisa, acima do meu pensamento, acima da minha experiência, acima da lei do mundo, é colocar a palavra de Deus acima de tudo. Sim, nem todos os pastores sabiam da minha situação. Independentemente se sabe ou não da minha situação, se a igreja disser para eu ir para Nova York, e eu considerar essa voz grande dentro de mim, eu tinha que ter respondido: Pastor, eu tentei no ano passado, mas eu não consegui, mas eu vou tentar novamente. Mas no meu coração, a palavra que eu havia escutado do consulado era maior. Por isso, logo surgiu no meu coração um pensamento de que eu não poderia ir. E aí eu mandei uma mensagem explicando a minha situação e falei que não iria. Depois disso, passando um dia, o meu coração sentiu um desconforto. Naquela noite eu li Atos.
Vamos ler Atos capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Pessoal, Filipe estava em Samaria e Deus o ordenou para que fosse para o deserto. Por que tinha que ir para o deserto? Ele não sabia. Mas quando ele foi, tinha uma coisa que Deus havia preparado. A igreja está me mandando para o deserto. Quando eu vejo o deserto, parece que nada vai dar certo. Parece ser impossível. Mas ainda assim, Deus está me mandando ir para o deserto. Eu pude trocar o meu coração. Assim, novamente, eu mandei a mensagem para os pastores. Pastor, eu tinha esse coração, mas se a igreja está pedindo para eu ir, eu vou para o consulado novamente, eu vou colidir novamente. E o pastor disse para eu fazer isso mesmo. Assim, eu marquei um horário para eu ir para o consulado, e então eu tinha que me levantar de madrugada para eu ir ao consulado. Quando me levantei, eu vi uma notícia de que o presidente Trump havia bloqueado toda a rota de avião que vinha da Europa. Assim, eu não consegui ir para os Estados Unidos. Mas sabe o que aconteceu? Eu não consegui ir para os Estados Unidos, mas já que eu havia decidido ir para Nova York, eu pensei, em abril vai ser difícil da gente realizar o World Camp de qualquer forma, por conta do coronavírus. Bom, então vamos levar os pastores daqui para o CLF de Nova York. Já que eu estava com o coração de ir para Nova York, eu estava querendo levá-los para lá, e assim eu comecei a convidar os pastores para ir para Nova York, e eu fui para Barcelona para convidar os pastores. O coronavírus já estava espalhado, e por isso os pastores estavam com receio de encontrar conosco, e tentando buscar uma solução, uma ideia, veio na minha cabeça. Vamos realizar pelo Zoom. Porque eu me lembrei de que nós, os pastores e o pastor Parque, reuníamos pelo Zoom. Assim, nós fizemos comunhão pelo Zoom. Foi pela primeira vez que eu havia realizado comunhão pelo Zoom junto com o intérprete. Ao total, 3 pessoas reuniram pelo Zoom. Depois de terminar a reunião, eu senti que a sensação de proximidade entre os participantes foi melhor do que eu imaginava. Já que é online e distante, eu achava que iria me sentir agoniado. Mas quando eu fiz, eu não senti nada disso. Tudo parecia perto e real. Sim, por conta do coronavírus, todos os nossos eventos foram cancelados, tanto em Nova York quanto na Europa. Mas no meu coração surgiu um pensamento: não vamos cancelar, vamos realizar o evento com o pastor Parque, sim. Quando eu falei para os missionários da Europa, me perguntaram de volta: mas como nós vamos fazer? Por conta do corona, até Nova York foi cancelado. Como nós podemos? Vamos fazer pelo Zoom. Eu conversando com os pastores pelo Zoom para convidá-los para Nova York, eu vi que é muito bom. Vamos tentar fazer pelo Zoom. Os ministros concordaram. E assim, pela primeira vez, nós realizamos o CLF pelo Zoom com o pastor Parque. Na primeira reunião, entraram 200 pastores. Foi surpreendente. Assim mesmo, na pandemia, esses pastores ainda estão conectados conosco. Isso foi muito gratificante. Quando me chamaram para Nova York, eu achei que não fosse dar certo e fosse impossível. Mas quando eu dei os passos conforme a voz da igreja, pessoal, toda a voz da igreja é a flecha do livramento. Não depende da nossa obra. Pessoal, a igreja e Deus estão indignados conosco. Por que feriu apenas 2 vezes? Por que feriu apenas 2 vezes com a flecha do livramento? Devia ter ferido 5, 6 vezes. Serão realizados tantas vezes forem ferir. Ferir uma vez é fácil, pessoal. Mas com isso, uma cidade é liberta.
Pessoal, não tente aperfeiçoar as suas condições. Tente apenas dar seus passos para frente, conforme a voz da igreja que vocês ouviram hoje neste acampamento. Isso será a flecha do livramento e vocês irão ver, realizar grandes obras de Deus. Obrigado.